não dá pra dissociar. Os jovens... É plot twist que os jovens chamam? É, mudança, reviravolta? A reviravolta, né? Assim, eu sei que isso sim, você vai falar final da Libertadores. Eu sei que isso é um assunto que machuca o Andréas. Na época do Flamengo ele foi perseguido por isso, algo que fez mal a ele. Ninguém quer ficar pisoteando nos erros do passado. Mas é uma das maiores reviravoltas. Assim, eu não me lembro de no futebol ver um jogador que tenha indiretamente ou diretamente contribuído tanto com um erro para uma conquista relevante para o rival, anos depois ser contratado a peso de ouro por esse time. Sim, eu não me lembro de um roteiro como esse. Espero que o Andréas leve as perguntas que acontecerão na brincadeira. Sem dúvida. Mas a galera tá brincando que o Andréas, muito antes de ser contratado, já tinha virado o ídolo do Palmeiras. É um plot twist que a gente não está acostumado a ver no roteiro do futebol. Sem contar que há uma boa chance de grandes enfrentamentos entre essas duas equipes, imagina. Torcedor palmeirense. O Palmeiras acaba de contratar Andréas Pereira, aquele mesmo, lembrado pela falha que decidiu a final da Libertadores de 2021 contra o Verdão. Mas agora o ex-vilão chega para vestir verde e branco, com status de titular absoluto do time de Abel Ferreira. E o mais impressionante, ele já pode estrear justamente no clássico contra o Corinthians neste domingo. O que isso significa para o elenco, para o meio-campo e para a rivalidade com o Timão é sobre isso que a gente vai falar agora. É o seguinte, os jogos que o Corinthians tinha que ganhar, o Corinthians já ganhou. Sim. Esse jogo vale menos. Esse jogo vale mais para o Palmeiras. Muito mais. Em relação aos acontecimentos dos últimos jogos entre Corinthians e Palmeiras, inclusive o da Copa do Brasil, que eu acho que pesou mais, como o Abel falou, pesou mais, mas vale para o Corinthians vai jogar tranquilão esse jogo. Mais ou menos, né? Tranquilão. Lá embaixo no Campeonato Brasileiro. O jogo ganhou uma partida depois de 6 rodadas. Pascoal, o jogo do Corinthians é amanhã. Você quer esse negócio, né? Gente, é só você consultar. O jogo do Corinthians é amanhã. Meu, tá vendo, Você quer diminuir a importância do jogo pro Corinthians? Conhecemos essa estratégia. Ô, vovozinho, ele tá usando a mesma tática. Ele me comparar, meu. Perde, vai lá, Corinthians e Palmeiras. Toma uma tarracada, toma um 3-0 e fazem assim. Não, Pascoal, que nada. O jogo é um dia... Você conhece muito bem o Corinthians e Palmeiras. O primeiro jogo do Stabile agora presidente mesmo até o final do ano que vem. Também tem isso. Agora, eu acho que é um jogo complicado. Corinthians e Palmeiras sempre é complicado. Mas Memphis já treinou, já está relacionado. Será que vão botar no sintético amanhã? Não é no sintético. O sintético é lá, na quarta-feira. O Garro... Amanhã, Copa do Brasil, vai vagar sempre. O Garro não sei se... seguidos, né? Não, é Neoquímica, né? Neoquímica. O Garro vai pro sintético? Não sei. Primeiro é uma dúvida. Joelhão? Eu não sei se o joelho dele... Os outros estão fora mesmo. Já estão... O Martínez está fora. O Fabrício está me dizendo aqui, Fabrício da Fiel, que o Garro tem que jogar até esse sintético, não. O Ranieri está suspenso. Ou seja, Ranieri e Martínez são os caras da confiança na marcação no meio-campo. Perfeito? O Ranieri era imprescindível para o Corinthians nesse jogo, porque ele já não tinha o Martínez e não tinha o Carrillo. É imprescindível, era fundamental, tá fora. O Carrillo tá fora. Vai jogar só o ano que vem. Sim, vai jogar aqui. Gilberto fora. Vai jogar aqui no meio. Memphis tá voltando agora. Os 4 meninos que jogaram contra o Vasco. Maicon, Bidon e Garro. Não sei se o Garro vai começar jogando. Não sei se o Garro começa jogando. Por causa do sintético. Por causa do sintético. É uma Mas aí o Kaique... Mas na verdade o jogo que vai pro Corinthians é o de amanhã. O jogo é o de amanhã. O único bom, muito obrigado. Porque eu falei isso, vocês já tiraram pedra. Agora vocês estão falando isso. Vovozinho, é um artista, vovozinho. Tá ligado? É um artista, vovozinho. Tô ligado. Você acha que eu tô desligado do movimento? Não. Ele pegou vocês, hein? Ele pegou vocês. O jogo que vale pro Corinthians é o da Copa do Brasil, que é a única possibilidade que o Corinthians tem o título. Mas o que eu falei aqui é
Joga Corinthians e Palmeiras, toma de 3-0, passeio. Você vai ver o que você vai ver o que Se bem que contra o Palmeiras esse ano o retrospecto é diferente. Por isso que eu falei, deixa o Corinthians tranquilo. O Corinthians gosta disso. Mas ninguém fala nada. gente, Corinthians e Palmeiras é sempre difícil. Depois tem parada pra seleção, depois tem parada pra Copa, pra data FIFA. Corinthians e Palmeiras. Vai ficar preocupado? Tem que jogar com tudo. Corinthians e Palmeiras é assim, você tem que jogar, dá 110%. Não tem essa. O Palmeiras vai querer entrar para descontar todas as derrotas que aconteceram nesse ano aqui e o Corinthians tem que sustentar isso dentro da sua casa, com todo o clima, com a sua torcida. É um jogo, é um dos jogos mais importantes. Qual o status do Andréas Pereira nesse Palmeiras? Chega para ser titular? 2, chega para ser o melhor jogador, o líder da equipe? Como é que você vê? Chega para ser titular, chega para ocupar o espaço deixado pelo Richard Rios. É para isso que o Andréas Pereira é contratado. O Lucas Evangelista tem jogado, o Evangelista é bom jogador. Não que o Andréas seja um jogador como o Rios, eles são de características diferentes. O Richard Rios é um jogador mais jovem, mais intenso, de mais força. Até me parece um jogador mais com o tipo do Palmeiras, do Abel Ferreira, do que o Andréas, que é um jogador muito refinado, um jogador de bom passe, mas ele vem para ocupar o espaço deixado pelo Richard Rios para ser o 8 da equipe do Palmeiras. Chega para ser titular, é um reforço de peso dentro do olhar, do contexto do futebol brasileiro. É preciso ver de que forma ele vai encaixar. E sobre ser o melhor do time ou não, o Palmeiras vive um momento em que não dá para tirar o foco da dupla de ataque, né? O Vitor Roque, o Flaco vem jogando muito bem, o Vitor Roque cresceu demais, então acho que o Andréas Pereira chega nessa esteira, mas ele é contratado para ser um homem de meio campo, em um meio campo que perdeu uma referência, como o Richard Rios, e que perdeu tecnicamente outra referência, que foi o Rafael Veiga, que está fora, mas que já vinha na reserva. O Andréas, ele pode suprir um pouco aquilo que o Veiga, infelizmente, não tem dado mais, e suprir um pouco daquilo que o Rios deixou de oferecer ao time do Palmeiras, embora sejam jogadores diferentes. Quero te ouvir também do impacto que o Andréas causa para esse Palmeiras. Eu concordo que é um jogador que chega para ser titular. Aliás, um investimento como esse num cara que tem a carreira que o Andréas Pereira tem, estava onde estava até essa transferência se tornar oficial, né, e ter sido anunciada, eu acho que ele não viria para cá se não fosse para ter os minutos que ele espera ter como um jogador referência na sua função, no seu papel no time. Ele traz qualificação ao Palmeiras, justamente por ser, como disse o Gustavo, mais refinado no jogar do que o Richard Rios. Não quero fazer comparação entre os dois, porque eu acho que são muitas distinções, mas o Andréas pode fazer muitos dos papéis que o Rios fazia e talvez com sobras, né? Uma reposição que faz com que o time esteja, em muitas situações, melhor servido do que estava antes. É uma ótima contratação e mais uma contratação que o Palmeiras faz neste momento, nessa época, que comprova a mudança de perfil, né? Então, em outros momentos, o Palmeiras talvez pudesse ter preparado a substituição do Rios com um jogador da base que merecesse esse investimento e essa espera. Ou pudesse ter feito uma contratação de alguém que não tem um nome de perfil tão alto, fruto de observação de gente que é muito bem remunerada e é muito boa nesse tipo de coisa. Mas não, o Palmeiras foi no jogador, entre aspas, comprovado. Sim. Internacional. Então é um outro tipo de estratégia para contratar e reforçar a equipe e é mais um nome que chega para dar ao Abel, eu imagino, é a minha opinião há algum tempo, o principal, o elenco mais forte que ele já esteve, que ele já teve para trabalhar no Agora, assim, não dá para dissociar os jovens, plot twist que os jovens chamam? Mudança, reviravolta? A reviravolta, né? Assim, eu sei que isso sim, você vai falar final da Libertadores. Eu sei que isso é um assunto que machuca o Andréas. Na época do Flamengo ele foi perseguido por isso, algo que fez mal a ele. Ninguém quer ficar pisoteando nos erros do passado. Mas é uma das maiores reviravoltas. Assim, eu não me lembro de no futebol ver um jogador que tenha indiretamente ou diretamente contribuído tanto com um erro para uma conquista relevante para o rival, anos depois ser contratado a peso de ouro por esse time. Sim, eu não me lembro de um roteiro como esse. Espero que o Andréas leve as perguntas que acontecerão na brincadeira. Sem dúvida. Mas a galera tá brincando que o Andréas, muito antes de ser contratado, já tinha virado o ídolo do Palmeiras.
é um plot twist que a gente não está acostumado a ver no roteiro do futebol. Sem contar que há uma boa chance de grandes enfrentamentos entre essas duas equipes, imagina. Só falta o Davidson pro Flamengo, né? Essa foi boa. Desculpa, estava entretido, doutor? É o mapa de calor que nós temos? Ou vamos lá, vamos colocar o mapa de calor do Andréas Pereira. Jogos 30 com o Fulham, né? 37 jogos, 2 gols, 5 assistências. Você falava do Richard Hughes, até pegar esse gancho. E hoje quem é que sobra? Hoje é o Evangelista que, na verdade, o Abel vai ter opções. O Abel pode naturalmente usar o Andréas como segundo, e aí Aníbal ou Emiliano Martinez e Andréas como segundo, e manter a estrutura que ele vem usando hoje, Felipe Anderson de um lado, Maurício do outro, ou eventualmente, se ele não tiver Felipe Anderson ou Maurício e quiser um meio-campo mais encorpado, ele pode adiantar o Andréas. O Andréas pode jogar como meia mais avançado, ele pode jogar nas duas. A questão é que, jogando de 8, como naturalmente eu acho que ele vai se encaixar, tendo todo mundo à disposição, nessa comparação com o Rios, tem ganhos e perdas. Onde é que o Palmeiras ganha com o Andréas na vaga do Richard Rios? Na parte técnica, na bola longa, no passe refinado. Ele é um jogador mais pensador do jogo do que o Richard Rios. Aonde o time perde na competitividade, na intensidade sem bola do meio-campo. E essa é uma característica marcante e que me parece indispensável do jogo do Abel Ferreira nessa era de 5 anos à frente do Palmeiras. Então é um encaixe. O Andréas não é um jogador tão intenso, tão competitivo como é o Richard Rios, mas ele traz tecnicamente um pensar diferente para o jogo do Palmeiras. É um encaixe possível de acontecer. Para a gente arrematar o Palmeiras, André Kfouri, uma vez que temos uma semana de Copa do Brasil, o Palmeiras é eliminado, então provavelmente nos programas de quarta e quinta a gente vai falar um pouquinho menos de Palmeiras e na sexta vai falar porque tem um certo jogo no fim de semana, que é o que eu já quero esquentar aqui. O Palmeiras foi o líder da fase de grupos da Libertadores, pega o River nas quartas, está brigando pelo título brasileiro, mas fez um bom campeonato mundial, mas se tem um asterisco, se chama Esporte Clube Corinthians Paulista. E vem aí um confronto, mais um, para tentar atrapalhar, para primeiro lugar, para pensar na vida própria, seguir ali o Flamengo, brigar pelo brasileiro, mas dar uma atrapalhada na vida corintiana. Como é que você vê o Palmeiras, entre aspas, engasgado para enfrentar o Corinthians depois de perder Paulistão e cair na Copa do Brasil? Entendendo que é um jogo especial, diferente dos outros, que as coisas acontecem internamente nos clubes, em ambos, né? Conforme o que se dá em campo, que nessa temporada, no Campeonato Estadual e na Copa do Brasil, jogos em mata-mata, o Corinthians venceu, e venceu com méritos. Mas pouco depois do Campeonato Estadual, pelo primeiro turno do Brasileirão, o jogo foi em Barueri, né? Se eu bem me lembro. O Palmeiras dominou completamente o Corinthians, não deu chances, fez 2-0, assim, sem muitas dificuldades aparentes, e conseguiu controlar o jogo. E o Abel deu uma entrevista na época dizendo que esse era o jogo que o Palmeiras deveria ter feito no Campeonato Estadual e que era, óbvio, né, bom vencer assim a equipe que tinha ganhado o título do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Agora, são jogos diferentes porque primeiro, né, é um outro momento. O Corinthians vem com grandes dificuldades no Campeonato Brasileiro, com muita gente indisponível, com problemas para escalar uma equipe competitiva. Nesse sentido, a vitória sobre o Vasco fora de casa foi uma surpresa, não só pelo resultado, mas pela atuação de muitos jogadores jovens que o Corinthians tem hoje. Não dá para saber como essa equipe vai se comportar, né? Muitas peças do time vão se comportar num clássico, um jogo de perfil diferente, mas é de fato para o Palmeiras e para o palmeirense um problema ao longo de 2025, em especial nos torneios em mata-mata, o clássico com o Corinthians, estatisticamente. É isso que vai aparecer quando o ano de 2025 for revisitado. E aí, torcedor, será que Andréas Pereira vai conseguir virar a página e escrever uma nova história no Palmeiras? De vilão em 2021 para possível ídolo em 2025. Esse é um enredo que só o futebol pode proporcionar. Quero saber sua opinião. Andréas chega para ser apenas reforço ou para ser protagonista no time de Abel Ferreira? Deixa aqui nos comentários e não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora juntos acompanhar essa trajetória que promete mexer com todo o futebol brasileiro.
O Palmeiras acaba de fechar a contratação de Andréas Pereira. O meio-campista, que estava no futebol inglês, chega para reforçar o elenco de Abel Ferreira e trazer ainda mais qualidade ao meio-campo. Ele será apresentado nos próximos dias, assim que finalizar os exames médicos. E se tudo correr bem, já tem data e hora para uma possível estreia de gala, no clássico contra o Corinthians neste domingo, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, vamos ver o que os comentaristas estão falando dessa grande contratação do Palmeiras. Só que é o seguinte, os jogos que o Corinthians tinha que ganhar, o Corinthians já ganhou. Esse jogo vale menos. Esse jogo vale mais para o Palmeiras. Muito mais. Em relação aos acontecimentos dos últimos jogos entre Corinthians e Palmeiras, inclusive o da Copa do Brasil, que eu acho que pesou mais, como o Abel falou, pesou mais, mas vale para o Corinthians vai jogar tranquilão esse jogo. Mais ou menos, né? Tranquilão. Lá embaixo do Campeonato Brasileiro. O jogo ganhou uma partida depois de 6 rodadas. Pascoal, o jogo do Corinthians é amanhã. O jogo... esse negócio, né? Gente, é só você consultar. O jogo do Corinthians é amanhã. Tá vendo, Você quer diminuir a importância do jogo pro Corinthians? Conhecemos essa estratégia. Ô, vovozinho, ele tá usando a mesma tática. Ele me comparar, meu. Perde, vai lá, Corinthians e Palmeiras. Toma uma tarracada, toma um 3-0 e fazem assim. Não, Pascoal, que nada. O jogo é um dia antes. Você conhece muito bem o jogo Corinthians e Palmeiras. O primeiro jogo do Stabile agora presidente mesmo até o final do ano que vem. Também tem isso. Agora, eu acho que é um jogo complicado. Corinthians e Palmeiras sempre é complicado. Mas Memphis já treinou, já está relacionado. Será que vão botar no sintético amanhã? Não é no sintético. O sintético é lá, na quarta-feira. O Garro... amanhã, Copa do Brasil, vai vagar sempre. O Garro não sei se... seguidos, né? Não, é Neoquímica, né? Neoquímica. O Garro vai pro sintético? Não sei. Primeiro é uma dúvida. Joelhão? Eu não sei se o joelho dele... Os outros estão fora mesmo. Já estão... O Martínez está fora. O Fabrício está me dizendo aqui, Fabrício da Fiel, que o Garro tem que jogar até ser sintético, não. O Ranieri está suspenso. Ranieri e Martínez são os caras da confiança na marcação no meio-campo. Perfeito? O Ranieri era imprescindível para o Corinthians nesse jogo, porque ele já não tinha o Martínez e não tinha o Carrillo. É imprescindível, era fundamental, tá fora. O Carrillo tá fora. Vai jogar. Carrillo só o ano que vem. Sim, vai jogar aqui. Gilberto fora. Vai jogar aqui no meio. Memphis tá voltando agora. Os 4 meninos que jogaram contra o Vasco. Maicon, Bidon e Garro. Não sei se o Garro vai começar jogando. Não sei se o Garro começa jogando. Por causa do sintético. Por causa do sintético. É uma temeridade o Kaique... Mas, na verdade, o jogo que vale pro Corinthians é o de amanhã. O jogo é o de amanhã. O único possibilidade... bom, muito obrigado. Porque eu falei isso, vocês já tiraram pedra. Agora vocês estão falando isso de amanhã. Vovozinho, é um artista, vovozinho. Tá ligado? É um artista, vovozinho. Tô ligado. Você acha que eu tô desligado do movimento? Não, ele pegou vocês, hein? Ele pegou vocês. O jogo que vale pro Corinthians é o da Copa do Brasil, que é a única possibilidade que o Corinthians tem o título. Mas o que eu falei aqui é, joga Corinthians e Palmeiras, toma de 3-0, passeio, você vai ver o que você vai ver o que Se bem que contra o Palmeiras esse ano retrospecto é diferente. Por isso que eu falei, deixa o Corinthians tranquilo. O Corinthians gosta disso. Mas ninguém fala nada. Gente, Corinthians e Palmeiras é sempre difícil. Depois tem parada pra seleção, depois tem parada pra Copa, pra data FIFA. Corinthians vai ficar preocupado, tem que jogar com tudo. Corinthians e Palmeiras é assim, você tem que jogar, dá 110%. Não tem essa. O Palmeiras vai querer entrar para descontar todas as derrotas que aconteceram nesse ano aqui e o Corinthians tem que sustentar isso dentro da sua casa, com todo o clima, com a sua torcida. É um jogo, é um dos jogos mais importantes. Qual o status do Andréas Pereira nesse Palmeiras? Chega para ser titular? 2, chega para ser o melhor jogador, o líder da equipe? Como é que você vê? Chega para ser titular, chega para ocupar o espaço deixado pelo Richard Rios. É para isso que o Andréas Pereira é contratado. O Lucas Evangelista tem jogado, o Evangelista é bom jogador. Não que o Andréas seja um jogador como o Rios, eles são de características diferentes. O Richard Rios é um jogador mais jovem, mais intenso, de mais força,
Até me parece um jogador mais com o tipo do Palmeiras, do Abel Ferreira, do que o Andrés, que é um jogador muito refinado, um jogador de bom passe, mas ele vem para ocupar o espaço deixado pelo Richard Rios para ser o 8 da equipe do Palmeiras, chega para ser titular, é um reforço de peso dentro do olhar, do contexto do futebol brasileiro, é preciso ver de que forma ele vai encaixar. E sobre ser o melhor do time ou não, o Palmeiras vive um momento em que não dá para tirar o foco da dupla de ataque, né? O Vitor Roque, o Flaco vem jogando muito bem, o Vitor Roque cresceu demais, então acho que o Andreas Pereira chega nessa esteira, mas ele é contratado para ser um homem de meio campo, em um meio campo que perdeu uma referência, como o Richard Rios, e que perdeu tecnicamente outra referência, que foi o Rafael Veiga, que está fora, mas que já vinha na reserva. O Andreas, ele pode suprir um pouco aquilo que o Veiga, infelizmente, não tem dado mais, e suprir um pouco daquilo que o Rios deixou de oferecer ao time do Palmeiras, embora sejam jogadores diferentes. Quero te ouvir também do impacto que o Andrés causa para esse Palmeiras. Eu concordo que é um jogador que chega para ser titular. Aliás, um investimento como esse num cara que tem a carreira que o Andreas Pereira tem, estava onde estava até essa transferência se tornar oficial, né, e ter sido anunciada, eu acho que ele não viria para cá se não fosse para ter os minutos que ele espera ter como um jogador referência na sua função, no seu papel no time. Ele traz qualificação ao Palmeiras, justamente por ser, como disse o Gustavo, mais refinado no jogar do que o Richard Rios. Não quero fazer comparação entre os dois, porque eu acho que são muitas distinções, mas o Andrés pode fazer muitos dos papéis que o Rios fazia e talvez com sobras, né? Uma reposição que faz com que o time esteja, em muitas situações, melhor servido do que estava antes. É uma ótima contratação e mais uma contratação que o Palmeiras faz neste momento, nessa época, que comprova a mudança de perfil, né? Então, em outros momentos, o Palmeiras talvez pudesse ter preparado a substituição do Rios com um jogador da base que merecesse esse investimento e essa espera. Ou pudesse ter feito uma contratação de alguém que não tem um nome de perfil tão alto, fruto de observação de gente que é muito bem remunerada e é muito boa nesse tipo de coisa. Mas não, o Palmeiras foi no jogador, entre aspas, comprovado. Sim. Internacional. Então é um outro tipo de estratégia para contratar e reforçar a equipe e é mais um nome que chega para dar ao Abel, eu imagino, é a minha opinião há algum tempo, o principal, o elenco mais forte que ele já teve para trabalhar no Agora, assim, não dá para dissociar os jovens, plot twist que os jovens chamam? Mudança, reviravolta? A reviravolta, né? Assim, eu sei que isso sim, você vai falar final da Libertadores. Eu sei que isso é um assunto que machuca o Andrés, na época do Flamengo ele foi perseguido por isso, algo que fez mal a ele, ninguém quer ficar pisoteando nos erros do passado, mas é uma das maiores reviravoltas, assim, eu não me lembro de no futebol ver um jogador que tenha indiretamente ou diretamente contribuído tanto com um erro para uma conquista relevante para o rival, anos depois ser contratado a peso de ouro por esse time. Sim, eu não me lembro de um roteiro como esse, espero que o Andreas leve as perguntas que acontecerão na brincadeira, sem dúvida. Mas a galera tá brincando que o Andreas, muito antes de ser contratado, já tinha virado o ídolo do Palmeiras. É um plot twist que a gente não está acostumado a ver no roteiro do futebol. Sem contar que há uma boa chance de grandes enfrentamentos entre essas duas equipes, imagina. Só falta o Davidson pro Flamengo, né? Essa foi boa. Então, desculpa, estava entretido, doutor? É o mapa de calor que nós temos? Ou vamos lá, vamos colocar o mapa de calor do Andreas Pereira. Jogos 30 com o Fulham, né? 37 jogos, 2 gols, 5 assistências. Você falava do Richard Rios, até pegar esse gancho. O Richard. E hoje quem é que sobra? Hoje é o Evangelista que, na verdade, o Abel vai ter opções. O Abel pode naturalmente usar o Andreas como segundo, e aí Aníbal ou Emiliano Martinez e Andreas como segundo, e manter a estrutura que ele vem usando hoje, Felipe Anderson de um lado, Maurício do outro, ou eventualmente, se ele não tiver Felipe Anderson ou Maurício e quiser o meio-campo mais encorpado, ele pode adiantar o Andreas. O Andreas pode jogar como meia mais avançado, ele pode jogar nas duas. A questão é que, jogando de 8, como naturalmente eu acho que ele vai se encaixar, tendo todo mundo à disposição, nessa comparação com o Rios, tem ganhos e perdas. Onde é que o Palmeiras ganha com o Andreas na vaga do Richard Rios?
na parte técnica, na bola longa, no passe refinado. Ele é um jogador mais pensador do jogo do que o Richard Rios, aonde o time perde na competitividade, na intensidade sem bola do meio-campo, e essa é uma característica marcante e que me parece indispensável do jogo do Abel Ferreira nessa era de 5 anos à frente do Palmeiras. Então é um encaixe. O Andreas não é um jogador tão intenso, tão competitivo como é o Richard Rios, mas ele traz tecnicamente um pensar diferente para o jogo do Palmeiras. É um encaixe possível de acontecer. Pra gente arrematar o Palmeiras, André Kfouri, uma vez que temos uma semana de Copa do Brasil, o Palmeiras é eliminado, então provavelmente nos programas de quarta e quinta a gente vai falar um pouquinho menos de Palmeiras e na sexta vai falar porque tem um certo jogo no fim de semana, que é o que eu já quero esquentar aqui. O Palmeiras foi o líder da fase de grupos da Libertadores, pega o River nas quartas, está brigando pelo título brasileiro, mas fez um bom campeonato mundial, mas se tem um asterisco, se chama Esporte Clube Corinthians Paulista. E vem aí um confronto, mais um, para tentar atrapalhar, para primeiro lugar, para pensar na vida própria, seguir ali o Flamengo, brigar pelo brasileiro, mas dar uma atrapalhada na vida corintiana. Como é que você vê o Palmeiras, entre aspas, engasgado para enfrentar o Corinthians depois de perder Paulistão e cair na Copa do Brasil? Entendendo que é um jogo especial, diferente dos outros, que as coisas acontecem internamente nos clubes, em ambos, né? Conforme o que se dá em campo, que nessa temporada, no Campeonato Estadual e na Copa do Brasil, jogos em mata-mata, o Corinthians venceu, e venceu com méritos. Mas pouco depois do Campeonato Estadual, pelo primeiro turno do Brasileirão, o Palmeiras, o jogo foi em Barueri, né? Se eu bem me lembro. O Palmeiras dominou completamente o Corinthians, não deu chances, fez 2-0, assim, sem muitas dificuldades aparentes, e conseguiu controlar o jogo. E o Abel deu uma entrevista na época dizendo que esse era o jogo que o Palmeiras deveria ter feito no Campeonato Estadual e que era, óbvio, né, bom vencer assim a equipe que tinha ganhado o título do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Agora, são jogos diferentes porque primeiro, né, é um outro momento. O Corinthians vem com grandes dificuldades no Campeonato Brasileiro, com muita gente indisponível, com problemas para escalar uma equipe competitiva. Nesse sentido, a vitória sobre o Vasco fora de casa foi uma surpresa, não só pelo resultado, mas pela atuação de muitos jogadores jovens que o Corinthians tem hoje. Não dá para saber como essa equipe vai se comportar, né? Muitas peças do time vão se comportar num clássico, um jogo de perfil diferente, mas assim, de fato, para o Palmeiras e para o palmeirense, um problema ao longo de 2025, em especial nos torneios em mata-mata, o clássico com o Corinthians, estatisticamente. É isso que vai aparecer quando o ano de 2025 for revisitado.